explanação do que aconteceu. Claro que as investigações... Tá. Equipe, me informe realmente quando vai acontecer, para a gente não estar repetindo. E aqui apresentar o que já foi investigado pela Comissão Parlamentar de Inquérito acerca da aquisição dos respiradores e que nós podemos apresentar para os senhores. Logicamente que as investigações vão prosseguir, novos elementos vão aparecer, mas de início o que nós podemos apresentar será explanado agora. Tá? Então eu fiz uma breve apresentação aqui para que vocês possam acompanhar. Lembrando que além dos 4 membros da Comissão Parlamentar de Inquérito que estão aqui presentes, o deputado Serafim Correia também está acompanhando, né, em sua residência por questão de saúde, né, e está fazendo parte dessa reunião de hoje da CPI. Então vamos lá. A Comissão Parlamentar de Inquérito ela foi instaurada para apurar questões de irregularidades na gestão da saúde. E nós iniciamos por uma questão bem polêmica, que é a compra dos respiradores, que são ventiladores pulmonares. Então, na primeira apresentação, peço que desligue a luz. Pode passar. Então, volta lá. Então, como disse, a investigação da compra de respiradores. Volte, por favor. Que se resume a uma aquisição de 28 ventiladores pulmonares, no valor total de R$ 2.976.000, comprado de uma importadora chamada FJAP e Companhia Limitada. Pode passar. Esse processo de aquisição, ele se iniciou, né, por um memorando apresentado pela secretária da capital, à época a doutora Dayana, em que ela discrimina o tipo de material que ela deseja. Então, essa necessidade é apresentada pela secretária da capital. Então, ela colocou lá, observem, que tem a quantidade e tem o modelo dos respiradores, que é o chamado ID, que é o identificador, aquele código do equipamento ou do produto que se deseja adquirir. E daí se inicia o processo de aquisição. Pode passar? Para que vocês entendam a diferença, o da esquerda é o respirador, né, que se desejava comprar com aquele ID inicial. E durante o processo de aquisição, e não se tem nos autos e ninguém sabe justificar o porquê, houve a alteração, a mudança do modelo do aparelho, do equipamento, que era com o ID 126409 e passou-se para um outro ID, 120479. Vocês podem observar que são 2 equipamentos diferentes. Que serve mais para transporte, que foi o que foi comprado, e o outro mais para terapia intensiva. Então, durante o processo de aquisição, houve uma alteração que nada nos autos consta da motivação. Pode passar. No dia 8 de abril, foi recebido várias propostas, já com a mudança do modelo do respirador, em que se observa que realmente o menor preço era da empresa FJAP Limitada, a importadora, a conhecida loja de vinhos. Então, até aí, se observa, fora a alteração do modelo, que o processo, em tese, foi pelo menor preço. Então, não havia problema algum. Mas agora vamos para o próximo slide. Só que
nós investigando, percebemos que no dia 1º e 2 de abril, uma outra empresa que não consta naquela relação da cotação de preços da gerência de compras da Suzano, ela tinha informado um preço bem inferior àqueles anteriores, inclusive inferior àquela que venceu, FJAP, que é a Sonoar. Ela apresentou um preço uma proposta no dia 1º e depois ainda reduziu o valor em R$1.000 de um dos modelos, apresentando novamente a proposta no dia 2 de abril, só que não consta no processo, por alguma razão. Pode passar. E agora, o que acontece que nós não sabíamos e descobrimos durante a investigação? Observem. A Sonoar, aquela empresa que havia apresentado a proposta no dia 1º e 2, ela vendeu aquele produto que ela tinha oferecido para o Estado, para a FJAP, para a loja de vinhos. Já de início, já cai por terra aquele argumento de que a loja de vinhos era a única importadora em Manaus que tinha condições de trazer respiradores de fora, porque ela comprou em Manaus. E é bom deixar isso bem claro, ela comprou aqui, já estava em Manaus os produtos. E ela comprou da empresa que tinha oferecido, que é a Sonoar. Agora, o detalhe também nessa questão. Ela vendeu para a Sonoar, conforme documentos anexos que nós tivemos acesso, no dia 8 de abril, às 15h01. Ela vende no valor de 2.480.000 para a FJAP. E... Alô? Estão me ouvindo bem? E aqui o detalhe é que a FJAP, ela compra da Sonoar, que é a única que tinha realmente o produto que estava em Manaus, no dia 8, às 15h01, por 2.480.000. E a FJAP, ela vende para o Estado, para a Suzano, no mesmo dia, apenas 2h38 depois, por um valor de 2.976.000. Houve um lucro real aqui, diferença de preços, de R$496.000 no intervalo de 2 horas, pouco mais de 2 horas. Ou seja, ela alocou quase meio milhão em pouco mais de 2 horas. Então, foi essa transação que aconteceu. Temos uma nova informação para dar a todos também, e aí pode passar o próximo. Descobrimos onde a empresa Sonoar, ela adquiriu esses produtos. As empresas que ela adquiriu, e são todas empresas nacionais, no período de 3 a 9, aqueles produtos da Estelar, que em tese seriam mais baratos, está ali o preço em que ela adquiriu, e os outros 4 também o preço que ela adquiriu, 39.000. A Sonoar, ela vendeu, na verdade, ela comprou com um valor total de R$1.091.000 e vendeu para a FJAP por quase R$2,5 milhões. Isso no intervalo de 6 dias. Então, é muita gente ganhando à custa do poder público, da administração pública. Ela lucrou quase R$1,5 milhão no intervalo de 6 dias. Num período de pandemia, em que já tínhamos muitas pessoas morrendo aqui na nossa cidade de Manaus. Nenhum desses agentes aqui, seja quem autorizou, quem vendeu, mesmo sendo privado, estava pensando realmente ou se solidarizando com o próximo, pensando em salvar vidas, como foi dito em várias oportunidades. Estavam pensando sim em lucrar. E aqui está muito bem demonstrado essa intenção, infelizmente, dessas pessoas. Entendeu? Pode passar.
acredito que aqui no documento em que consta a entrega no dia 30 de abril, mas no dia 17, esses respiradores para transporte, eles já estavam lá na UTI, na sala de UTI do Hospital Newton Lins, mas no documento só consta a entrega no dia 30 de abril. Então, é mais uma informação que não é verdadeira. Pode passar? Aí na contramão do que eu relatei para vocês, comprados para salvar vidas, mas como foi apresentado aqui, no fundo, e até acredito que a secretária, ela pode até estar vendida nessa situação, porque como eu mostrei inicialmente, o processo ali parecia que estava tudo ok. Então, realmente, como ela chegou depois, talvez ela não tenha conhecimento e não fez a investigação necessária para se concluir que realmente havia sim um esquema ali para que empresas e outras pessoas mais, como eu disse, está sendo tudo investigado, ou tivesse um lucro excessivo em prejuízo ao nosso estado do Amazonas, ao erário público. Então, era isso que quero apresentar para vocês, juntamente com todos os colegas, membros da CPI, com base em investigações que nós já realizamos, com um pouco mais de uma semana de trabalho dessa comissão parlamentar de inquérito. Outras situações, outras investigações serão realizadas por essa comissão, que está com um objetivo traçado já de buscar a verdade acima de tudo. Então, eu quero agradecer a todos vocês, mas era importante que eu desse essa informação a toda a sociedade do que realmente está acontecendo e falar isso em nome de todos os membros da Comissão Parlamentar de Inquérito. Ok? Agradeço. Uma boa tarde. Só porque nós vamos... certo, estamos ao vivo, né? Nós vamos, aqui eu já fiz a apresentação, nós vamos retornar à reunião, que ainda não encerramos, temos alguns requerimentos para deliberar, e posso responder, senhor... só sonora? Senhor okay. Presidente, permita só uma pequena contribuição, como Vossa Excelência colocou. Esses documentos nós tivemos acesso agora há pouco, dias. O que me causa estranheza, senhor presidente, é a nota do dia 13 de abril da Suzan, reiterando a questão que os equipamentos foram importados. E a mesma Suzan que tinha acesso às informações, porque esses processos vieram de lá. Então, eu não acredito na desinformação por parte do poder público. Obviamente, o que a comissão traz é que cai por terra a nota oficial do dia 13 de abril da Suzan. E lembrando, deputado Wilker, que esse ventilador, ele não serve para UTI, e ele foi apresentado numa UTI. Quando se fala em que os respiradores foram comprados para salvar vidas, esses respiradores não salvaram nenhuma vida sequer. Foi comprado com todas essas irregularidades que a CPI tem apontado e não atingiu seu objetivo. Mesmo com superfaturamento, não serviu realmente para nada. Então, realmente lamentável essa forma do uso do dinheiro público. Pois não? Daqui veio? Pode ser aqui? Aqui na frente. Eu posso falar, Maria? Deixa eu organizar aí. Tá, então tá. O meu tá aqui.
Desculpa. Pois não? Deputado, a gente sabe que a CPI ainda não acabou, né? Ainda tem aí bastante trabalho pela frente. Porém, nesse tempo e nas oitivas de hoje, já deu para chegar a algumas conclusões. Com o resultado de hoje, é possível ter alguma conclusão em outra instância? Tipo, o que foi colhido aqui pode ir, por exemplo, para o Ministério Público ou para o TJ e chegar a, por exemplo, algum tipo de prisão, alguma coisa assim? Nós estamos apurando os fatos, não só se resume à questão da aquisição dos respiradores, mas a outras situações que nós estamos investigando, e conforme nós vamos apurando, a gente vai tomando as medidas necessárias e cabíveis que compete à CPI, ou podemos também já encaminhar para os órgãos de controle, como o Ministério Público e o Tribunal de Contas. Deputado, então está comprovado por documentos que as duas empresas, tanto a Sonoar quanto a FJAP, que foi quem ganhou aí a possível licitação, tiveram um superfaturamento nessa compra dos respiradores, muitas coisas erradas, houve a troca do produto, produtos que, segundo o deputado Fausto, também não são utilizados em UTI, então muita coisa errada. O senhor pode explanar mais uma vez para a gente, por favor? Sim, como foi apresentado, o processo ele já iniciou errado, com a troca do modelo de respirador, que inicialmente era para UTI e depois passou para o respirador para transporte, e aquisição, né, que estranhamente havia uma proposta mais vantajosa para a administração pública, e vantajosa em termos, porque nós vimos também o quanto que ela apresentou e o que ela teria de lucro no espaço curto de tempo. E mesmo assim a administração pública resolveu não comprar, sequer apresentou a proposta no comparativo de preços, e deu a vitória a uma empresa que comprou daquela empresa anterior que tinha a menor proposta. Então é perceptível aí a diversas irregularidades, fraudes que aconteceram nesse processo de aquisição. Faturamento alto, né? Bem alto. Sim, bem alto em relação a tanto uma quanto a outra, né? Nós vimos que a Sonoar faturou quase 1,5 milhão em 6 dias, né? E a outra quase meio milhão em 2 horas. E o deputado Fausto vai complementar. E é importante citar também que a justificativa apresentada pela Suzan de não ter comprado pela Sonoar foi a possibilidade de comprar à vista, e foi comprada à vista pela FJAP. Então, só não pôde para a Sonoar e pôde para a FJAP. Então, mais uma vez, um indício de irregularidade. A secretária disse também que a empresa vencedora compraria de uma empresa internacional e, inclusive, em tempo hábil, entregaria, por isso teria vencido a licitação, o que, pela CPI, não foi comprovado, muito pelo contrário. Não, a FJAP comprou em Manaus, apesar de o tempo todo há o argumento de que ela é importadora e traria para Manaus, né, esses produtos, mas não. Na verdade, ela comprou em Manaus todos os produtos, todos os ventiladores pulmonares. Deputado, nós temos... Só para contribuir aqui, eu acho que os próximos passos da comissão é encontrar os autores, quem deu o comando. Porque está muito claro para a sociedade que o erário foi lesado. E o que mais me assusta, torno a repetir, dia 13 de abril, esses mesmos documentos que nós temos acesso agora e estamos mostrando para vocês, como é que a Suzan emite uma nota sustentando o insustentável? Porque essas informações que nós estamos passando para a sociedade vieram da Suzan. Elas tinham acesso ao processo. Por isso que eu entendo que os documentos da investigação, presidente e relator, vai na direção de quem deu o comando. Deputado, nós temos alguns repórteres que estão no ambiente virtual acompanhando a coletiva. A Rádio Mix, o Asaf quer saber. O presidente da CPI, no caso o senhor, disse que a gerente de compras da Suzan estava brincando com a inteligência dos membros da comissão e da sociedade. O que o senhor quis dizer com isso? É a primeira pergunta. A segunda pergunta. A paginação do processo de dispensa de licitação indica que houve tentativa de esconder um processo fraudado? Em relação ao que foi dito na oitiva, para que ela pudesse esclarecer fatos daquilo que nós questionávamos a ela.
e em alguns momentos não era ali compatível com o que a gente já tinha apurado na investigação. É por isso que foi dito daquela forma. E qual a outra pergunta? A paginação do processo de dispensa de licitação indica que houve tentativa de esconder um processo fraudado? Na verdade, o próprio processo que já é apresentado é perceptível, né, que é fraudado, claro, com um único adendo, é a questão de retirada da proposta mais vantajosa, mas já se iniciou ali com a troca dos respiradores, estando ali nos autos, sem nenhuma justificativa para aquilo. E uma pergunta aqui é, quando o ex-secretário Rodrigo Tobias deve prestar esclarecimentos? Olha, nós vamos, inclusive, daqui a pouco voltar ao trabalho da CPI, estamos desde de manhã aqui, temos alguns requerimentos para serem deliberados e aprovados por esta comissão e, conforme a decisão de todos os membros, nós vamos convocando agentes que tem alguma relação com essas questões da gestão da saúde. Tá, eu tenho perguntas aqui da Rosiane, a repórter Rosiane, ela pergunta, o que a CPI pode tomar de providência sobre a conclusão de dano ao erário? Inclusive já vai tomar, nós já vamos encaminhar aquilo que é necessário para o Ministério Público, faremos contato com eles, entendeu? E aquelas medidas possíveis e cabíveis à CPI também faremos. Como a loja de vinho ficou sabendo do valor da Sonoar, apresentado primeiramente ao governo? Como eu disse, as investigações elas prosseguem, e traremos logo em breve esclarecimentos sobre essas questões também, como a autoria também. Tá. Quando a CPI tornará público o depoimento da ex-secretária Dayana e da gerente de compras, há novos indícios de outras irregularidades? Nós, como eu falei, a Comissão Parlamentar de Inquérito, ela está investigando. E, em algum momento, é necessário que se faça oitivas sigilosas, até para não atrapalhar a investigação. Então, em breve, com a elucidação dos fatos, a gente pode tornar. Há algum problema em ter como depoentes uma pessoa investigada pelo Ministério Público? Qual Ministério Público eles apresentarão encaminhamentos, no caso, os senhores? Não entendi. Se há algum problema em ter como depoente uma pessoa investigada pelo Ministério Público? Não, muitas das vezes vai coincidir mesmo. Inclusive hoje, uma das depoentes, ela estava no Ministério Público e depois veio para cá. Uma última pergunta. Se ninguém assinou e o processo transcorreu, quem determinou que o processo continuasse? Isso aí cabe à investigação que nós estamos fazendo, acredito que o Ministério Público também está fazendo, vai esclarecer todos esses fatos. Deputado, a CPI já tem resposta sobre por que o governo beneficiou especificamente essa empresa em tão pouco tempo, em questão de horas, tão rápido? Nós ainda não podemos falar sobre questão de autoria, citar nomes, até porque pode atrapalhar as investigações, mas estamos apurando esses fatos, sim. Deputado, a ação do Ministério Público... A ação do Ministério Público na Operação Apneia, que apreendeu aí alguns documentos, pode atrapalhar de alguma forma a ação da CPI? Não. O Ministério Público está fazendo o papel dele, deve fazer, entendeu? E nós estamos aqui, inclusive, para colaborar com o Ministério Público. Depois do que nós temos aqui de investigação e de documentos, nós vamos encaminhar para o Ministério Público. Fábio Passos vai ser ouvido aqui também, que é o sócio-administrador da FJAP. E por que o doutor Gomes não está presente? Possivelmente, o senhor lá, o proprietário, sócio-proprietário da empresa, será ouvido. Aí falta só definir a data. Tá ok, pessoal? Tá ok, obrigado. Isso, até aprovamos já a convocação dele. Tá ok, pessoal, obrigado. Tá, bom trabalho para vocês.